Boa noite. Da Ideia ao Sucesso está no ar. Ainda não? Boa noite. Da Ideia ao Sucesso está no ar. Me chamo Camila, para quem ainda não me conhece. E hoje a gente está aí num bate-papo com 3 pessoas tops. E vou passar aí para o Jonathan se apresentar. Boa noite, meu nome é Jonatas Marinheiro, eu sou celebrante de casamentos, sou cerimonialista e mestre de cerimônias também. Trabalho no ramo de casamentos há mais de 15 anos, tenho outras 2 empresas com minha esposa, Denise Monteiro Assessoria, e também a Blackout Drinks com meu filho, Arthur Monteiro. Agora eu vou deixar aí para a Vanessa também se apresentar um pouquinho. Achei que você ia para a Gabi. Pulou! Vamos lá. Eu sou a Vanessa Lu, sou estrategista em marketing. O que mais? Eu sou muitas coisas, né? Dentro da vertente do marketing, mas enfim. Resumidamente, só isso, né, amiga? Vamos para a Gabi, então? Boa noite, eu sou a Gabriele Ui, sou idealizadora da Poderosa Online, uma boutique sensual. Sou palestrante, mãe. Quando a gente fala quem eu sou, né? A primeira coisa que nós devemos falar, eu sou filha amada de um Deus maravilhoso. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o evento da Cá. Muito obrigada pelo convite, Cá. Eu que fico agradecida de vocês terem aceitado, de verdade, ter me apoiado nesse projeto. E, igual eu falei para várias vezes, ele só saiu da garagem da minha casa, é algo que eu já idealizava muito. E agora vamos colocar para andar, né? Vamos colocar para frente. Bora. Já está andando. Já tá. Inclusive é dia 12. Inclusive é dia 12. Segunda-feira. Segunda-feira que vem, né, amiga? Segunda-feira que vem. Tá. E aí, quer contar como é que surgiu a ideia, tudo? Conta aí pro povo. Olha, Boa. Tudo começou a surgir, eu sou manicure, então, atendendo entre um atendimento e outra, uma cliente e outra que às vezes pensa em começar a empreender, sempre me perguntando, como é isso, como é aquilo. E um dia eu peguei na garagem da minha casa, coloquei umas cadeiras lá e a gente fez um bate-papo com algumas meninas. Era algo que depois eu gostaria de ter levado para frente, mas aí eu dei uma pausa. Depois surgiu uma outra oportunidade, eu fiz uma feira de exposição com algumas outras meninas também, na porta de um salão que eu tinha. E de lá para cá, eu estou sempre... Aparece uma e outra, me ajuda nisso, eu estou ali, me ajuda naquilo. Então, eu já participei de várias outros eventos de network. É muito bacana isso. Porém, eu queria algo para quem está iniciando. Porque pegar algo andando... a gente tem a noção de que é fácil, né? Porém, para algumas pessoas, dar o pontapé inicial, tirar a ideia do papel, já se torna mais difícil, sozinho. E muito difícil, né? Bacana. Falando disso, me vem à memória quando eu iniciei. Eu iniciei com R$490. E um chute na bunda, literalmente. Literalmente. Então, você falar dessa importância de a gente falar diretamente com quem vai iniciar... A gente traz para a pessoa a credibilidade que dá certo, né? Sim. Porque as pessoas pensam, empreendimento, cara, não vai dar certo, eu tenho tão pouco, será que vai me gerar um resultado para eu manter este negócio? Então, quando eu comecei com R$490, foi um chute na bunda, fé e perseverança, porque foi numa sugestão de uma professora, eu era aluna da ETEC. Inclusive, se essa professora estiver assistindo, eu quero agradecer. É a Jennifer. Ela falou para mim assim, R$490? Você tem dinheiro pra caramba. Aí eu, pra montar uma empresa? Aí ela, Aí eu, sério? Ela, sério? Eu falei, mas eu não sei o que eu vou fazer. R$490 não dá pra comprar nada, nenhuma despesa pra minha casa. Ela, compra lingerie, você vai pagar R$18 na unidade do conjunto e você vai vender, 3 vezes mais do valor. Aí eu, dá certo isso? Ela, dá, vai lá e faz. Exatamente, gente. Eu fiz isso exatamente o que ela falou. Fui lá, comprei a lingerie por R$18, R$20, revendi e tô hoje. Conquistei tudo que eu tenho, o meu carro, o desenvolvimento da minha empresa com R$490. E eu queria que alguém tivesse falado pra mim, assim, realmente dá certo. O caminho, né, pra seguir. Eu comecei a empreender e pra minha história, assim, é muito legal, né, a gente falar dos inícios. Eu comecei, na verdade, sou formada em gestão bancária, trabalhei 9 anos na área de banco.
Itaú, Santander, grandes bancos. Estava estabelecida, aí tive o Davi, decidi tirar 1 ano para ficar com ele, tudo certinho. E aí, com 1 ano de idade, eu falei, vou voltar para o mercado, porque eu estava ficando doida já, né? Porque a gente que sempre trabalhou, eu trabalho desde meus 15 anos. Aí, quando eu voltei, a escola do Davi me chamou, né? Falou assim, precisamos marcar uma reunião e conversar com você. E aí eles me falaram, né? Olha, o seu filho faz isso, seu filho faz não sei o quê. Diversos comportamentos, né? Ele não olha nos olhos, já era para ele estar fazendo isso e tal. Eu falei, nossa, não percebi. Até porque o Davi é o primeiro neto, primeiro sobrinho. E eu também não tinha nenhum contato com criança. Então, para mim, estava tudo indo tudo normal. E aí ela virou a folha e falou, esses são os 10 sintomas do autismo. Então, ali foi o baque. E eu falei, tá, o que eu tenho que fazer agora? Nós vamos te encaminhar para uma psicóloga, enfim, passar aqui as guias para você e você vai procurar o atendimento. Então, assim, eu já conversei em casa com meu marido, já entrei em desespero, óbvio, né? Porque naquela época, 14 anos atrás, a gente não tinha noção do que é o autismo. Hoje eu trabalho até com empresas, faço marketing de uma clínica incrível. E eu falei, tá, o que eu tenho que fazer? E aí eu tomei a decisão de sair, né, do trabalho, fui demitida, foi muito sincrônico tudo. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Aí eu sou muito, tipo assim, eu sempre brinco que se me largar na Amazônia pelada, sem nada, eu vou me reconstruir através da criatividade. Qualquer lugar que me colocar para ser criativa e comunicativa, eu vou dar certo. Seja CLT, seja dentro, seja fora, seja para mim mesma. Então, eu sei o que eu sou. Eu sempre soube. E aí, eu falei, eu tenho muita habilidade manual. Então, eu fazia guirlandas de maternidade, assim, milimetricamente costurado à mão. Só que não dá dinheiro, né? Porque quem costura uma guirlanda, tipo, leva 7 dias, 8 dias. E o valor era muito baixo. Eu falei, não dá para trocar o que eu ganhava em banco para me dedicar a isso. Não vou ganhar nada de dinheiro. E fora a tendinite, né? Que, nossa, meu Deus, era um Dorflex para poder dar uma costurada. E aí, uma moça um dia fez um dia de beleza, né? Não sei nem onde eu estava. E ela passou uns produtos no meu rosto, aí falou de um plano de carreira de uma empresa, uma multinacional americana, Mary Kay, e falou, você poderia trabalhar com isso. E foi bem nessa virada. E eu falei, tá, o que eu preciso fazer para entrar? Você tem que comprar um kit de R$149, foi menos do que o seu. E aí eu falei, tá, tem plano de carreira esse negócio? Porque eu não entro para brincar nas coisas. Eu sou 880, ou eu tô ou não tô. Não existe muro para mim. Muro para mim é cemitério. Muro é um cemitério. Então, eu entrei e falei, tá, qual que é o plano de carreira? Se você botar 3 pessoas, beriri, bora. Enfim, 7 meses depois eu virei diretora de vendas. E eu saí 7 anos depois com uma equipe com 250 mulheres abaixo de mim. Então, eu peguei... Eu comecei a empreender na área da beleza. E essa parte do marketing, da estratégia, ela veio depois, porque, imagina, 2 filhos, todo tratamento, avaliação multidisciplinar do Davi, graças a Deus o Davi não tem nada, né? Foi uma suspeita de autismo, eu fiz por 5 anos a avaliação, 2 anos e meio na Praesp de Ribeirão, 2 anos e meio na USP. E aí chegou no último dia da USP, eu nunca vou esquecer esse dia, a psicóloga olhou para mim e falou assim, essa criança desse relatório não existe. Né? Mas isso se deu por terapia com cavalo. Se falasse para mim, Vanessa, vai virar de ponta cabeça hoje, porque vai fazer bem para o Davi, eu virava. Então, eu larguei tudo para ser mãe. E aí, como é que eu fazia a venda do meu produto? De casa, na internet. Então, eu criava grupo no Facebook, né? E aí, me maquiava. Tipo assim, botava a cara lavada e me maquiando, falando assim, esse produto tá não sei quanto. Aí o povo, eu quero, traz aqui. Então, eu terminava a live e já ia fazer as entregas. E nisso, um amigo meu sempre assistia o Intruso, né? Eu falo para ele, Jefferson, te amo, obrigada por tudo, por todo incentivo, sempre vou te agradecer. Ele falou, vamos trabalhar com... Ele era dono de uma agência, né, também aqui na região. E ele tinha uma cliente que era de social media. E era uma cliente chata. Aí ele falou, toma, né? Eu te odeio, então toma essa cliente. Aí ele me ofertou, me explicou como é que funcionava o trabalho. Falou, tô aqui para te dar apoio e suporte. E eu peguei essa primeira cliente. Eu achei que era só vender tricologia, porque ela é uma médica conceituada. Mas, na verdade, eu tinha que vender a imagem dela. Então, eu vi que eu tinha que estudar muito para fazer aquilo. E aí, fui me dedicar. Já estou há 7 anos nisso. Mas, o início, às vezes, nem sempre é do tipo... eu estou precisando de uma segunda renda. Então, eu acho que a proposta, né, da ideia ao sucesso... a gente se localizar em qual parte da minha vida eu estou agora. Eu estou entrando nesse negócio por renda, por relacionamento, por reconhecimento ou por uma renovação pessoal? Eu entrei porque eu precisava de dinheiro. E eu precisava cuidar do meu filho.
Então, assim, acho que desses 4 que eu falei, eu entrei por tudo. Eu precisava de relacionamento, eu precisava me abrir, porque eu era uma pessoa extremamente fechada. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com vendas, nunca. Hoje eu sou apaixonada por vendas. Domino as vendas, assim. Eu acho que se tem uma coisa que eu sei fazer é vender. Qualquer coisa que colocar na minha mão, eu sei vender. E essa trajetória, a partir do momento que você sabe por que você começou, você não titubeia, né? Do tipo assim, eu vou parar. Acho que não é para mim. Tá, por que você começou? Eu sempre soube que foi por causa do Davi. Né? Essa foi minha motivação, não era só para ganhar dinheiro, era pelo meu filho. E se fosse para vender bala no Farol, eu faria. Se fosse para vender água no Farol, eu iria. Eu acredito que os filhos, e até quem não tem, quando a gente não tem filho, tem algo que acaba motivando mais a gente. Mas eu acredito que os filhos motivam bastante. Eu comecei a empreender exatamente também por conta deles. A gente vira uma leoa, né? A gente meio que é agora. Então, ou vai ou racha. Eu também sou meio 880. Então, para mim, o vai ou racha. Quando eu comecei a empreender, também foi na questão do caos. Eu falo que toda vez que tem um caos na minha vida, eu consigo me refazer. Então, eu fiquei viúva. E aí, quando eu fiquei viúva, eu tive que fazer escolhas. O meu menino também, o Lucas, teve várias e várias crises de epilepsia. Tratamento, Hospital das Clínicas, 2, 3 vezes por semana e não tinha condições nenhuma de trabalhar registrado, porque até então eu trabalhava como assistente de departamento pessoal. E aí eu tive que me refazer e voltei a trabalhar com unha. Era algo que eu tinha aprendido com 14 anos, com a mãe de 2 meninos que eu era babá. E aí eu falei, bora, vamos começar de novo. Nesse meio tempo, tentei 2 outros empreendimentos, só que era algo que eu precisava de terceiros. Eu dependia de ajuda, eu dependia de apoio, e eu não tinha. E aí foi quando eu peguei, olhei e falei, não, eu preciso de algo e quero fazer algo que eu não dependa de ninguém. Porque se der ruim, a culpa é minha. E eu sei que não vai dar, porque eu vou fazer acontecer. E estou aí há 10 anos... empreendendo, já fiquei solteira com 4 filhos e mantive minha casa sem pedir nada para ninguém, sem bater no portão da casa de ninguém. Ajudava ainda pessoas, financeiramente falando, mas segurei o reggae. Na época da pandemia, a mesma coisa. Foi uma fase que algumas pessoas tiveram, eu vou pegar auxílio. Eu entrei em desespero porque eu tinha 2 filhos que era da fase da parte que podia pegar a Covid. Então, eu tomei muito cuidado com eles. Fiquei 3 meses completamente parada. E aí, depois eu falei, não tem como eu ficar parada, porque se eu continuar parada, vai cair ao extremo o patamar de vida que eu consigo proporcionar para eles. Então, eu vou ter que atender. E aí, voltei a atender. Os filhos são. E eu acho que muito do empreendedorismo também envolve muita questão do medo, né? E se eu sair daqui para fazer isso aqui e dar tudo errado, o que eu faço depois? Como que eu recomeço, né? Vou ter que voltar a ser CLT? E isso muitas vezes é um medo muito grande de muitas pessoas, né? Para mim foi um divisor de águas a pandemia, né? Principalmente porque até então eu sempre fui coordenador de eventos em espaços, né? Trabalhei em muitos espaços, né, no ABC. E depois da pandemia, nós já tínhamos a Denise Monteiro Assessoria. A Blackout estava começando quando a pandemia chegou e falou assim, pera, né, não é agora para vocês. E foi quando a gente teve que parar, porque nós fomos os primeiros a parar. A gente trabalha com festa, com casamento, muita gente, muita coisa. Fomos os primeiros que pararam e os últimos que voltaram, né? E quando voltamos, tudo aquilo que acumulou, todas aquelas pessoas que queriam casar, fazer uma festa, uma debutante, voltou assim, né? No primeiro ano pós... Foi o pós, né? O pós pra gente foi o boom. Eu tô há 15 anos nesse mercado já, há quase 10 com a Denise Monteiro Assessoria. E quando a pandemia acabou, nós passamos no primeiro ano de 12 eventos fechados, quando falaram pode fazer, né? Pode voltar a trabalhar, nós tínhamos 12 eventos fechados, fizemos 82 no primeiro ano. Uau. No ano de 2023 foram 215 e o ano passado, 2024, foram 318. Uau. Né? Então, muita coisa. É muita coisa, é quase um evento por dia. E muito disso começou lá no passado com alguém que me deu a mão também, né? Alguém que chegou e falou, não, pô, você tem perfil, vem aqui e tal. Né? Uma coisa levou a outra, né? Veio a Blackout Drinks, depois eu como celebrante.
né? Que foi aquela coisa de segurar o microfone tremendo também. Então, mas... você que tinha que ter aberto esse podcast. Eu que a também Camila acho tava aqui, isso. gente. O primeiro dia, mas não, ele quis... É a Camila que vai ser. A Camila. Não, a Paula é toda sua, imagina. Mas Tá é engraçado, né? O seu pós-pandemia foi o boom, da Camila foi eu foi o boom na pandemia, porque as pessoas, de uma vez por todas, entenderam que necessita uma empresa, ela precisa ter uma rede social alimentada. Então, para mim, eu saí de um cliente no primeiro mês, que era aquela médica maravilhosa que me ensinou muito. Vou direto pro céu depois dela. Beijo, querida. Para 52 clientes em um ano. Foi uma loucura, uma loucura. Foi assim, do tipo, todo mundo... Eu preciso vender e tem que ser pela internet. Cadê? Quem é que faz? Então, meu boom foi há 7 anos atrás. Como que isso acontece, né? Como que funciona, né? Eu, por já estar no ramo, para mim foi um pouco mais fácil. Principalmente porque consegui uma parceira maravilhosa, que eu brinco muito com ela, que eu falo que ela é minha irmã de outra mãe, né? A Débora Cruz, decoradora sensacional. Hoje já não trabalha mais no ramo de eventos. Tá morando num lugar muito ruim agora, em Maragogi, inclusive. Péssimo, nossa. Ai, meu ruim, Deus, eu vou lá buscar ela. Eu vou ir lá, perguntar pra ela se pode passar algumas noites na casa Tá dela. precisando de companhia nesse lugar péssimo. Tô devendo uma visita para ela lá. E aconteceu exatamente assim, né? Dela falar, não, vem cá, né? Vou te dar a mão. E isso fluiu muito bem. A Blackout veio logo depois e foi um sucesso. A Blackout tem todo um diferencial dentro do mercado de drinks e coquetelaria. É muito bacana o nosso projeto. A celebração também, com o Fábio Vieira, celebrante, meu mentor, maravilhoso, um celebrante incrível, que foi quem olhou para mim e falou, você pode ser celebrante, vem aqui, né? O mercado tá aí, tá cheio de evento, vem cá. Legal. Essas pessoas que estendem a mão são, assim, enviadas por Deus de verdade, né? Aqui eu comentei sobre a professora e foi um divisor de águas a fala dela. Porque era a minha última parcela do seguro. Era a última, eu não tinha outra opção. E aí eu fiz realmente o que ela me orientou. Ela criou uma planilha, me ajudou. E aí foi. Só que, gente, lingerie, cara, encontra em qualquer lugar, né? Vamos lá. Qualquer, hoje, loja que você procurar, tem ali um conjunto de lingerie para a pessoa pegar, uma camisolinha. Qual era o meu diferencial? O que tornaria a escolha do cliente? Sabe quem me ensinou isso? Foi a dificuldade da pandemia. Porque na pandemia eu tinha lingerie. Ok. Mas os casais sedentos, brigando, fechando o pau, vamos usar esse termo, queria algo mais que uma lingerie. Queria trazer a intimidade para aquele momento que estava tão conturbado. As pessoas estavam com tantas crises ali existenciais. Vamos morrer, vamos viver. E aí, quando todas as empresas estavam fechando, eu estava abrindo. Quando todas as empresas estavam devolvendo seus pontos comerciais, eu estava locando. Foi muito louco. Claro que teve os seus ônus e os seus bônus, né? Com isso eu desenvolvi crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque na época eu morava em Rio Grande. Em Rio Grande, não sei se aqui todos conhecem, mas tem uma avenida principal que interliga a cidade. E só tinha a dona Gabriele com um Siena andando pela cidade inteira, gente. Eu batia de porta em porta, levando os produtos para lá e para cá, e para lá e para cá. E a minha renda, ela deu um salto de R$1.000, assim, que vendendo lingerie eu tava conseguindo ali em média, para 10, 12, 15 mil reais. Com um cosmético sensual, com o diferencial de você entrar na residência da pessoa, ter um diálogo. Eu não vendia só um produto, eu fazia uma terapia de casal. Eu conseguia auxiliar as pessoas no momento mais dolorosos. Porque muitos casais se separaram ali na pandemia. E todas as pessoas que me procuravam, eu fui usada realmente por Deus ali. Eu conseguia dialogar de uma forma, eu falava, não, isso aqui é falta de diálogo, tenta algo novo, faz um jantar. E aí, por muito tempo, eu pensei, cara, as pessoas eram muito loucas. Abriam a porta da casa delas para eu entrar numa pandemia. E eu muito louca também. De entrar também. Na casa das pessoas. Mas eles entendem que havia um propósito? Com todas. Sim. Gabi do céu, eu tô aqui pensando o que eu fiz na pandemia. Até mandarem parar de vender bebida, eu bebi. Juro. É muito doido, né? Eu bebi. É muito doido, porque ela deu Era o que tinha pra fazer. Ela deu uma sacudida da nossa mente. Foi muito. Ela despertou vários gatilhos que a gente não tínhamos. Então, muitos casais, gente, muitos casais. Imagino. Muitos casais. E o gostoso é porque isso me trouxe um resultado que dura até hoje. Eu tenho crianças que se chamam Gabriele.
Eu sou madrinha de crianças. Meu Deus, que foram feitas na pandemia. Algumas na pandemia, Deus, outros recentemente, porque assim... Entende que virou um vínculo. Nós criamos um vínculo, porque as pessoas abriram a porta da casa deles. Sim, eu pra te entrava, receber. colocava minha maletinha ali e era totalmente informal. Era um empreendimento raiz, totalmente informal. Mas sabe o que eu acho interessante sobre isso? Essa necessidade? Porque hoje em dia você vê as pessoas pensando muito para começar algo. Nossa. Ai, porque eu tenho que ter o momento perfeito. Não existe. Ai, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. E, gente, o tempo perfeito não existe. Não existe, é o agora. É o aqui É o e o agora. agora, você tem que ir e no decorrer você vai aprimorando. Sim. Isso daqui deu errado, isso daqui não está dando muito certo, então eu vou melhorar, eu vou estudar sobre, eu vou buscar alguém que está na mesma sintonia, porque eu acredito muito nisso também. Eu acho que a gente consegue encontrar pessoas que estejam na mesma sintonia que a gente. Então, eu vou encontrar alguém que esteja na mesma sintonia que eu, pedir para Deus direcionamento. Eu não sou o tipo de pessoa que eu vou em alguma igreja sempre, não frequento, mas eu tenho uma conversa, um bate-papo com ele todo santo dia. Eu tenho cliente que eu atendo que, quando ela não gosta de conversar, é o tempo que eu estou conversando com Deus mentalmente. E quando ela gosta de conversar, eu também procuro algum meio de estar ali no meu pensamento conversando com Deus. E eu acho que ele dá muita direção sobre isso. E é isso, a gente não ficar esperando o tempo perfeito, porque Não as pessoas existe. têm esse costume. É o que eu falo para todo mundo. Eu recebo muita gente me perguntando: eu pensei em vender isso, pensei em fazer aquilo. Me pedem muita opinião, muito aleatório isso. Eu até falo, gente, mas por que tá perguntando? Tô pensando em vender meia, tô pensando em vender não sei o quê. Tá, vamos lá. Sempre vai ter um livro a mais, sempre vai ter um curso a mais. Se você não tomar a decisão de fazer, você não vai fazer nunca. Sempre vai ter um curso, uma coisa, uma palestra. O dia que eu terminar isso... Não. Eu falo que é eu trocar a roda do trem em movimento. Empreender é isso. Eu nunca tinha vendido. E tem um detalhe, né? Porque, assim, no Brasil, existe um preconceito com a venda. Ninguém hoje vai para a escola e fala assim: o que você quer que você quando crescer? Vendedor. Já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Quero ser vendedor. Só que o que diferencia um profissional de sucesso daquele que não tem sucesso e tem a mesma formação é a capacidade de se vender. Então, a primeira venda mesmo... eu quero ser CLT, beleza. A primeira venda acontece na entrevista de emprego. Isso. Então, a venda, ela precisa ser desmistificada, sabe? Precisa sair dessa coisa do tipo... eu não quero aprender a vender. Não adianta, você tem que vender. A todo momento você vende a tua imagem, o teu produto, o teu serviço, o teu amigo. Então, eu acho que é uma coisa assim que eu não sabia, mas foi a primeira consciência que eu tive. Tá. E até eu tinha um certo preconceito, né? Vou vender produto de beleza. Você falou do porta a porta. Eu fiz muito porta a porta. Nossa, meu Deus. Porta em cima. Guapituba me conhece porque eu fiquei um tempo sem carro. Eu puxava minha maletinha. E aí, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sou muito observadora daquilo que deu certo, aquilo que não deu. Então, o que dava certo naquele dia, eu anotava. E é muito louco isso, porque você fala do pedir a inspiração divina. O que eu notei? Que eu saía de casa, pedia esse direcionamento e eu ia fazer o que tinha que ser feito. Aí eu chegava, abordava uma loja, por exemplo. Oi, tudo bem? Eu entrava como uma pessoa normal que fosse comprar... Fazia ali uma certa amizade, perguntava quem era o responsável, falava quem eu era e que eu gostaria de fazer uma parceria com aquela loja, onde eu deixava uma urna, todo mundo que comprasse um valor, por exemplo, acima de R$100, ganhava um dia de beleza comigo de graça. Então, era uma forma de aumentar o ticket médio da loja e uma forma de eu atender uma pessoa desconhecida. E aí, na mesma semana, eu passava para recolher aqueles nomes e ligava para agendar o dia de beleza de uma pessoa que nunca me viu. E aí, chegava no dia de beleza, eu vendia. Né? Então, eu testei muito o que falar. Isso daqui dá certo, isso não dá certo. Isso daqui dá certo, isso daqui não dá certo. Então, eu fiz uma lista, porque eu treinava a minha equipe ainda, do que dava certo. E eu fiz uma coisa que hoje eu não recomendo, que é ir na raça. Se você tem a capacidade de estar do lado de pessoas que já passaram pelo trajeto, como, por exemplo, segunda-feira, vai estar esse grupo lá reunido, vá, porque a gente encurta caminho para vocês. Eu não tive pessoas para encurtar meu caminho. Só que depois que eu passei tudo aquilo, que eu desenvolvi um jeito de falar, uma coisa a fazer, e testei e validei, aí eu li o livro do Cialdini, Armas da Persuasão. E eu falei... Posso falar palavrão? Pode. Não pode. Pode. Não acredito que esse cara ensinava tudo o que eu estou fazendo hoje. Eu fiquei indignada, porque eu fui na prática.
E tudo, quando eu devoro aquele livro, eu sei ele de cabo a rabo. Técnica de compromisso e coerência, técnica de não sei o quê, reciprocidade. Eu devorei aquele livro na minha vida antes. Quando eu li, eu falei, eu já faço. Então, tudo fez sentido. Essa questão de ler é bem interessante. Tem um livro que eu gosto de ler ele uma vez por ano. E todas as vezes que eu leio ele, é de uma forma diferente. Abre muito a mente da gente. Essa questão da leitura, essa questão da gente procurar, né, conhecimento, porque é exatamente o que você falou. Às vezes a gente fica assim, eu vou fazer um curso novo. Eu gosto de todos os anos, uma vez por ano, fazer um curso de manicure, nem que seja 15 anos de manicure, online. Você tá fazendo curso de manicure? Exatamente, mas eu faço curso com outras pessoas, porque todas as vezes que eu faço curso, um curso novo, eu olho e eu falo, isso daqui eu posso melhorar em tal coisa. No entanto, em uma hora eu faço um pé e mão. E pode ser uma cutícula que eu nunca peguei na vida. Em uma hora eu faço. Eu tenho cliente que eu atendo em 40 minutos, pé e mão. Caramba. E, assim, é um trabalho muito bem feito. No entanto, eu falo muito para as meninas. Eu gosto de postar o meu trabalho no Instagram e eu não gosto de editar. Eu não gosto de, eu vou arrumar isso aqui. Não, eu tiro a foto e eu posto. Acabou. Porque quando ela for fazer a unha comigo, alguém for fazer a unha comigo, ela vai ver realmente o que está ali. Então, essa questão da gente ler, da gente se comunicar, da gente estudar, é algo que a gente tem que estar sempre buscando. Mas, claro, com sabedoria. E esses grupos de network, esses encontros de network, ajudam muito. No desenvolvimento. Porque, às vezes, você está lá, a gente está aqui no meio do podcast, eu já tive insights de coisas que eu estou planejando para a minha vida e a gente bater nesse papo aqui, e não eu já tem tive nem insights. 20 minutos que a gente não tem nem, exatamente, eu já tive insights. Porque legal. É a questão de você estar no meio de pessoas que pensa de uma forma diferente que você, mas que faz exatamente a mesma coisa que você. Exatamente. Pessoas se conectam com pessoas, essa é a realidade. Quando a Van fala sobre o porta-a-porta ensina muito, gente. Nossa. Muito. Porque cada família que eu entrava, eu aprendi algo. Eu aprendi muito sobre a espiritualidade entrando na casa das pessoas. Eu aprendi muito sobre crenças limitantes que eu tenho, que eu tinha, que hoje algumas eu já consegui me desprender. Sobre empreendedorismo na raça, na prática, foi dialogando com as pessoas. Porque a pessoa falava assim pra mim, legal, você vende esse tipo de cosmético, tal, não sei o quê. Mas por quê? Aí eu estava pelo dinheiro, tá, gente? Naquele momento, eu estava pelo dinheiro. Por quê? E eu dava um embromation. Nossa. Porque eu não tinha um propósito. Eu só fui descobrir que havia um propósito no percurso, vivendo na prática. E aí, durante um bom tempo, mesmo depois da pandemia, eu ainda falava... Quando perguntavam para mim, assim, o porquê do meu empreendimento, eu dava um embromation, sabe? Porque eu não queria dizer para as pessoas que era pelo dinheiro, porque as pessoas se conectavam de uma forma tão linda comigo que eu não queria dizer para elas, só quero... Amiga, eu tenho uma teoria quanto a isso. Quando a pessoa fazer uma pergunta que você não sente confortável. A Bíblia fala que aquilo que a gente mais teme é aquilo que nos sobrevém. O meu maior medo, quando eu comecei a vender produto de beleza, era alguém me perguntar quanto tempo você trabalha com isso. Porque eu tenho um negócio, gente, com, tipo assim... Tempo, eu acredito que gera experiência, então eu posso confiar mais ainda naquele profissional. E eu juro para vocês, minha primeira sessão de beleza foi na escola do meu filho, onde falaram que meu filho tinha suspeita de autismo. E aí, eu tô lá no meio da sessão, lá ensinando o povo a se maquiar e tal. Do nada, me levanta uma professora e fala, nossa, quanto tempo faz que você trabalha com isso? Eu olhei para ela e falei, sabe o quê? Menina, você acredita que não tem nem um ano? Eu tinha uma semana. Eu não menti. Não menti. Você não mentiu, verdade. Mas a partir dali, eu falei, não, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Porque eu vinha de uma formação, eu ganhava bem, eu estava numa empresa maravilhosa. E eu tinha que tirar aquele preconceito. Porque eu falei, a primeira pergunta que eu mais temia me veio. Exato. Que absurdo. Mas essas perguntas é pra gente refletir, de fato. E por muito tempo, eu não vou mentir. As pessoas perguntavam assim, mas por que cosmético sensual? Porque a gente é diferente. Não é um tipo de comércio que se tem em cada esquina.
Porque as pessoas não querem É tabu, né? É tabu, Tá porque as bom. pessoas não querem Eu particularmente se expor. não venderia. Venderia qualquer coisa, acho que menos Né? isso. Então, e as pessoas perguntavam assim pra mim, por quê? E eu não queria dizer simplesmente assim, é pelo seu dinheiro que tá aí no seu bolso, que eu tô precisando. A gente conversava muito sobre isso lá fora também, quando você chegou. Que hoje no mundo, o mundo é muito digital, né? E tudo se vende, tudo se compra pela internet. E eu acho que no nosso meio, a conexão com as pessoas, isso é muito importante. Para mim, estar com pessoas, realizar sonhos, né? O casamento é a realização de um sonho, um dia único na vida de alguém, né? Estar ali naquele momento é muito gratificante, né? Você cria conexão, você cria amizades que você não espera. Isso é muito gostoso, né? Até me emociona. Eu não ia prestar pra trabalhar com esse negócio, não, sabia? Porque eu ia chorar em tudo. Eu choro até hoje. A Denise me dá muita bronca. E ele tá se emocionando Ele tá se agora, emocionando. gente. É porque existe um propósito. E é lindo de ver, porque assim, no meu caso, eu não queria falar para as pessoas que eu não sabia qual era o meu propósito ainda. E eu vim descobrir o meu propósito na dor. Eu vim descobrir o meu propósito quando o meu casamento acabou. Porque aí eu tava pelo dinheiro e por algo mais. Porque eu não queria que os casamentos das outras pessoas se acabassem. Eu queria lutar pelo casamento das outras pessoas. Mas eu tava na minha maior fragilidade, no meu momento mais difícil. Porque Tava no caos, né? No caos, com uma criança pequena. O pai do meu filho, na época, ele optou por sair de casa, descobriu uma traição, não teve como realmente reatar o relacionamento, não dava. Só que eu saí amando. Quando você sai de uma relação amando, é muito doloroso. E aí eu não queria que as pessoas sofressem aquilo que eu sofri. E aí, depois que eu entendi qual era o meu propósito vendendo, as pessoas me perguntam por quê cosmético sensual? E hoje eu consigo responder, claramente. Porque a Por quê, Gabi? Eu tô sexualidade... aqui Por quê, agora. Gabi? Solta, Por quê? Gabi. A gente já quer saber o porquê do oi. Mas por quê? Porque a sexualidade, ela é um dos pilares mais importantes dentro de um relacionamento. Muitas pessoas pensam que não, que vem a cumplicidade, sim, é importante. A lealdade também é importante. Mas no seu momento de intimidade, no seu momento de sexualidade, de conexão, você realmente se despia ali de tudo e se entrega. E as pessoas veem o sexo como um ato sujo. E o sexo não é o ato mais lindo. Ele não é troca de corpos. Ele é troca de energias, de conexões, de tudo aquilo que você confia naquela pessoa. E eu entendi que eu não vendia cosmético sensual para adolescentes, para a galera do oba-oba. Eu entendi que eu tinha um propósito de manter relacionamentos, de constituir família. E era não sobre só a minha família que eu tive essa frustração. É sobre manter a família unida, o pai, a mãe e os filhos. E aí... foi através da sexualidade que eu consegui evitar vários términos. Porque eu falava para a pessoa... olha que louco! Eu conseguia identificar, quando elas me falavam, o que já ia acontecer. Porque eu vivi. Eu entendi quando ele ia trair, eu entendi tudo. E aí ela falava para mim o que estava acontecendo. Eu falava, o próximo passo dele é isso. O próximo passo dessa relação é isso. O próximo passo dela é isso. Eu falei, peraí. Calma aí. Vamos lá que eu te ajudo. Vamos raciocinar. Você ama ele o suficientemente para mudar? Para você ser uma esposa gentil, agradável, uma convivência legal. Gabi terapia. É muito louco. Meu Deus. Vamos, Eu porque acho realmente que ela foi poderia isso. estudar para ser psicóloga, psicanalista. Porque, talvez. o homem, ele só vai mudar a partir do momento que ele identificar uma mudança em você. Ele não vai mudar automaticamente por ele sozinho. Os homens, eles não têm Eu não vou essa comentar, mentalidade. vou me abster de comentários masculinos. É muito doido. Os homens, eles não entendem Eu não vou sinais. ficar fazendo comentário, não. É não vou fazer muito propaganda do meu doido. marido também, né? Isso, não façam. Mas é muito doido. Então, eu conseguia identificar nas relações o próximo passo daquela pessoa. E aí, eu conseguia conversar. E é muito engraçado que as minhas clientes, gente... eu tenho uma cartela de cliente muito grande, graças a Deus. Eu falo que não são clientes, são amigas. Muitas delas, a gente sai junto, a gente conversa. Cria mesmo esse vínculo. Lógico, hoje eu tenho uma prospecção maior de clientes que eu quero atingir uma quantidade maior de mulheres. Mas a quantidade de famílias que Deus conseguiu restaurar através da minha vida é incrível. É muito doido, né, amiga? Que você falando passou um filme. Porque, assim, eu entrei para trabalhar com vendas diretas pelo meu filho. Até aí foi essa a minha história. Só que depois de 7 anos, quando eu olhei para trás, eu vi que não tinha nada a ver com o Davi.
Não tinha. É muito doido. Tinha a ver com... Porque você falou, né, do meu propósito, pelo que eu vivi, e você demorou para cair essa ficha. Depois que eu saí da Mary Kay, o que eu percebi? Quem foi lá no evento, né, do teatro, viu que eu contei um pedaço da minha história. Eu tinha uma autoestima horrível, horrível. Quem vê essa mulher aqui e fala... ela entra e sai em qualquer lugar, fala com todo mundo. Gente, eu era um bicho do mato, literalmente. Eu tive uma criação... Amo meu pai, amo minha mãe. Eu tenho muito respeito. E tudo que eu falo é curado em mim. E eu fui muito... Dentro da minha família, eu sofria muito preconceito racial. Muito pesado. E eu tive isso reforçado por um vizinho. O vizinho olhava pra mim, eu era criança, e ele falava assim, nossa, você é tão feia que você nunca vai ter amiga. E eu não tinha coragem de falar pra minha mãe. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai estava dormindo porque trabalhava de madrugada. Então eu cresci acreditando que eu era aquela pessoa que não podia, que não merecia. E quando eu entrei para trabalhar com produtos de beleza, era isso. Eu entrava na casa da pessoa, sem nenhuma autoestima, mas pelo meu filho. Botava um espelho lá, fazia aquela maquiagem, fazia a limpeza de pele, e a mulher se olhava, ela falava, meu Deus! E aí eu olhava para ela e falava assim, você é essa mulher. Aquele momento era um momento de empoderamento. E depois de 7 anos eu descobri que não era para elas, era para mim. Então, trabalhar com mulheres me curou. Me curou. Me curou. E eu só percebi quando eu saí. A gente só entende, quando a gente está no olho do furacão, a gente não entende. Quando a gente olha para trás da nossa história... Aí encaixa as coisas. O Davi foi o gatilho, até porque o Davi hoje não tem nada. O Davi fechou o diagnóstico, menino super inteligente, fala outras línguas, autodidata, extremamente inteligente. O Davi não tem nada. Mas eu perguntei para Deus, mas por que, Deus? Por que dessa reviravolta, dessa bifurcação na minha vida para mim passar a empreender? Foi para me curar. E me curou. Todo empreendedor, ele tem um propósito divino. É algo extraordinário. É pra gente alcançar realmente o extraordinário em Deus. Porque através da minha dor, gente, e muito louco que eu vou falar essa parte, eu me voltei contra Deus. Porque eu falei assim, cadê Deus? Eu casei pra nunca separar. Eu casei pra ser a mulher da vida toda ao lado dele. E por que ele me traiu? Cadê Deus na minha vida? Agora Deus eu tô falou, aqui. querida, você, ele não. Aí Deus me questionou assim, gente, é sério, é muito doido como Deus fala, né? Ele falou assim, mas fui eu que te dei? Ou foi você que pegou com a sua própria mão? Você se preparou como uma mulher de Provérbios 31? Ele era um homem de Efésios 5? Ele era um homem para a sua vida? Ele caminhava com você pelo seu propósito? E eu... Não, ele não apoiava. Então, querida, foi um ganho. Ele não te apoiava, né? Não. Muito doido. Mas realmente eu precisava passar pelo aquilo, foi uma dor. E hoje é um processo curado. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Porque a minha vida deu um giro de 360 graus. É sempre assim, né? Vem um tapa do alto. Porque quando você anda pelo seu propósito, tudo vem, tudo flui, tudo caminha junto. Todas as peças se encaixam. E quando eu falo hoje para mulheres sobre relacionamento, muitas mulheres falam assim, mas, cara, você falava de cura, de cuidar, mas você estava ferida. Eu falei, pois é. Quando eu estava falando, eu estava me curando. É isso. Eu com a autoestima no pé, olhando pra cara da pessoa, falando, você é linda. É muito doido, né? Eu toda traída, com uma galha de 2 metros de altura, falando assim... Restaura esse casamento. Restaura esse casamento. Calma, não é assim, vai dar certo. Vai dar certo. Gente, que loucura. É muito doido, né? É muito louco, né? Nesse sentido do apoio, aí eu posso falar que a Denise, ela compra todas as minhas ideias malucas, Que bom, né? que bom. Isso é eu importante. Acordo no meio da noite e falo, e se a gente abrir tal negócio? Eu falo, vai dormir. Aí ela olha pra mim e fala, para, chega, já faz coisa demais, já tá careca, calma. Entendemos. Entendemos, Mas Essa questão de empreender no caos, de levar pra frente, é uma questão muito complicada. Porque você não tem pra onde voltar, você vai voltar pra onde? Eu não tinha pra onde voltar. Exatamente. Eu, desde quando eu fiquei viúva, eu fui enfrentar e... A Camila é forte, a Camila é guerreira, nossa. Não sou, viu, Deus gente? que me perdoe, mas eu odeio essa frase. Eu odeio. Guerreira Xena, eu não quero ser eu não guerreira. quero ser guerreira. Quer ser cuidada, Eu não amada e sofri o protegida. luto. Eu não sofri o luto. Não deu então, tempo? eu fui sofrer o luto depois de 7 anos, Meu 8 Deus. anos que ele tinha falecido. E aí foi quando eu fiquei depressiva. Muito louco, Foi quando eu decaí de uma vez. E o que me fez levantar, eu falo que eu tenho uma dependência emocional muito grande dos meus filhos, porque eu me agarrei neles.
E tudo é para eles, por eles. A minha visão de vida é, claro, eu quero estar num outro patamar de vida, eu quero crescer, eu quero criar conexões. Todo mundo quer isso. Mas durante muitos anos da minha vida, eu só olhava, eu coloquei os 4 num patamar e eu só olhava para eles e eu falava, é por conta deles que eu preciso chegar na onde eu tenho que chegar. Porque se não for eu, eles não têm espelho de mais ninguém. Então, sempre foi muito focada, sempre foquei muito nos meus filhos. Você tem muita coragem. Eu sempre foquei muito. Mas eu também tive essa fase de se revoltar com Deus, de acreditar que... Porque o meu marido, ele ia ter alta numa segunda-feira e ele faleceu num domingo. É muito doido, né? E a gente quer culpar a Deus, a gente não entende. É muito Eu nem imagino doloroso. a sua dor. E aí eu olho assim e eu falei assim, e agora? O que eu faço? Aí você mexe as caras e vai, né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho dessa revolta, né? De por que agora, por que não. Eu acho que minha revolta foi na infância, porque eu sentia que... Hoje eu sou muito amiga dos meus filhos, né? Meus filhos é minha vida. Eles têm uma liberdade absurda comigo, me contam tudo. E eu sempre faço esse apelo. Sejam amigos dos filhos de vocês, para que eles se sintam confortáveis de contar qualquer coisa. Eu não me sentia confortável de contar as coisas para minha mãe, porque eu tinha a impressão que, coitada, ela só trabalhava, eu ia levar um problema para ela. Pô, meu pai era explosivo, meu pai era sangue no olho. Do tipo, se ele soubesse, era capaz de ele catar aquele vizinho e acabar com ele. Então, eu não queria. E eu tentava mediar aquilo. E eu me perguntava, por que Deus permitia que eu passasse por aquilo? Por tanto sofrimento. E eu carreguei isso a ponto de não acreditar em mim. Até contei lá no teatro, né? Meu primeiro dia de emprego na C&A, eu não tive coragem de comer com as pessoas, porque eu não me sentia digna de estar nem naquela vaga. E aí, o pessoal almoçando, eu olhei aquele refeitório e eu fui para dentro do banheiro. Uma menina me perguntou, por que você não vai almoçar? Eu falei, não, estou sem fome. A esse ponto de recusar a comer, a sentar numa mesa. Então, era muito pesado. E eu questionava Deus quando criança. Eu tenho uma resposta, gente, porque essa parte de questionar Deus, eu fiz isso por um bom tempo, porque eu fui criada dentro da igreja, então assim, eu falava, eu me revoltei de verdade, por que Deus comigo? Né? Por quê? E aí eu passei a entender que quem não tem cicatrizes não tem história. Quem não tem cicatrizes não tem testemunho. Exatamente. Guerreirona. Muito. Imagina pra gente, na hora que parecia que as coisas iam começar a dar certo na nossa empresa, as coisas iam começar a caminhar uma pandemia. E aí a gente começa, poxa, por quê? Por quê? Uma pandemia vai fechar tudo, não vou poder trabalhar. E eu Desespero, né? Que vocês Muito. foi uma Resiliência. da parte que mais sofreu. E assim, muito. para você ressignificar essa situação, eu acredito que foi bem punk. todo porque mundo- foi 2 anos e pouco ainda. Foram 2 anos muito cruéis pra gente. Quando voltou cheio de restrições, um monte de festa foi remarcada, cancelada. Eu tive muitos amigos que fecharam a empresa durante esse período. A gente teve que se reinventar e refazer e tentar continuar, né, caminhando ali para não deixar a peteca cair. E a gente, poxa Deus, por que agora? Né? Tava dando certo. E aí ele mostrar que lá na frente ia dar muito mais certo, Muito calma. mais. Né? E muito pelos nossos filhos, né? A gente faz isso por eles todos os dias. Né? E da mesma forma, Deus, né? Ele faz muito por nós. Da mesma certeza. forma que nós nos dedicamos ao máximo por nossos filhos, ele também faz pela gente. Só que os nossos filhos também se revoltam. Pelo menos o meu tem dia que surta lá em casa. Eu vou mudar o rumo dessa conversa. Ô, Gabi, o seu filho é o Heitor, né? Ah, o Heitor, ele é verdade. ele tava comentando bastante. Que lindo! Então é maravilhoso. Eu acho que... Deixa eu fazer uma pergunta aleatória para vocês, assim, dentro desse negócio de empreender, porque eu tô aqui projetando o que seria ser cerimonialista de um casamento. Como eu falei, eu acho que eu ia chorar em todos. Teve algum, assim, que você falou, meu Deus do céu, eu vou me desabar aqui, alguma coisa muito Semana marcante? passada, me acabei de chorar. Sério? Eu A sou esposa curiosa, dele até olhou. gente. A esposa dele até olhou ali agora. O que aconteceu? Conta pra gente. Ah, não. Aí eu vou acabar com esse podcast e vou chorar aqui. Já tá chorando. Já tá, gente. Ele é emocionado. Cara. Que legal. Eu sou Ele é muito emotivo, isso é emotivo. bom. Que bom. E assim, eu tento me segurar o máximo Isso possível. é humano. Isso Não, como não tem. assim? Isso é humano. Isso é humano. Isso é humano, Isso é é humano. você. Eu tento, às vezes eu consigo, mas, cara, semana passada ele me pediu pra falar do pai falecido no meio da cerimônia. Nossa, aquilo. Ó. Cara, aquilo toca de um jeito, porque você olha pra todo mundo, tá todo mundo desabando. Porque as Sim. madrinhas são os parentes do noivo, né? As madrinhas do outro lado, os parentes da noiva.
Ele era um cara muito querido, morreu na pandemia. Nossa. E todo mundo adorava muito, né, o seu Lô. E ele era muito brincalhão, muito, né, muito amigo, muito pai. E quando ele pediu para falar do pai dele, na hora que eu falei, vou contar um pouco sobre o seu Lô, acabou. Nossa, acabou. Acabou o cerimonialista, acabou o casamento. Eu imagino, é muito doido, né? Mas foi lindo. Foi lindo. O agradecimento deles depois, assim, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Hoje eu fiz a edição de um vídeo, eu perguntei isso, porque hoje eu fiz a edição de um vídeo para a Clínica Lapidari, que é a clínica, né, de autistas lá de São Bernardo do Campo. Eu sou apaixonada por essa causa, porque eu vivi 5 anos dentro de clínicas. Eu entendo muito, eu entendo a dor da mãe. Eu vi muita coisa. E aí hoje eu fiz a edição de um vídeo, e esse vídeo tem 7 minutos, onde são relatos de mães anônimos. E aí a psicóloga de lá pegou e imprimiu esses relatos e ela leu. E aí eu fiz um compilado de 2 histórias só. A terceira, eu chorei igual criança. A terceira falava assim... Ninguém me pergunta se eu tenho sonhos mais. Nossa, aquilo me rasgou. Ela falou, enquanto eu passo 3 horas esperando pela terapia do meu filho, as outras crianças estão indo pro futebol, pro balé. Nossa. Dói. É muito doido. E a Vanessa trabalha com redes sociais, tá? Não é só isso. Do outro lado tem um ser humano. E aí, outro dia, eles fazem um trabalho lindo. Eu coloco lá em cima essa empresa porque eles fazem um trabalho com as mães mesmo, né? Eles fazem café-terapia uma vez por mês e faz toda quarta-feira arte-terapia. Muito legal esse trabalho, essa preocupação com a mãe. E toda vez que eu vou lá para filmar, eu aprendo tanto que eu falo, meu Deus, eu não tenho problema nenhum. E eu fui esses dias... Eles fizeram uma dinâmica com as mães, porque é muito doido, né? A gente fala assim, é porque tem a limitação. Quando você fala assim, seu filho tem limitação, tem problema com toque, tem problema com a coordenação motora. Eles pegaram a mãe e colocaram no lugar da criança. Então, por exemplo, ele não consegue pegar as coisas e organizar. Botaram uma luva na mãe, de motoboy, assim, toda aquela cheia. E ela tinha que pegar abrir um pacote de biscoito pra não sei o quê. Eu juro, eu filmava e chorava. Porque eu falava, cara, eu não tenho noção da dimensão. Enquanto isso, pessoas gritavam, vai logo, come logo. Porque a mãe precisava sentir o que o filho na vida real sente. E eu filmando e chorando igual uma criança. É muito doido isso. É muito complicado. Eu quando estou escrevendo a história, né, durante as minhas cerimônias, eu raramente faço leitura. Eu levo ali a minha cola, mas eu conto a história. Eu acho que você contar a história é muito mais gostoso do que você ler. Eu acho que ler fica uma coisa muito impessoal e eu não gosto muito disso. E quando eu estou escrevendo a história, eu imagino aquela cena, eu tento me colocar no lugar daquela pessoa. E quando você fala da dor da perca de um pai, né, de ter perdido alguém que você amava muito, eu acho que isso dói de um jeito assim que você fala, calma, respira, vamos continuar. Às vezes eu mando para a Denise e falo, vai ser difícil fazer essa cerimônia aqui no fim de semana. Prepara o lenço. Mas o que a gente quer dizer aqui, aí quando ela está fazendo a assessoria, ela fala para mim, deixei lencinho para os noivos e para você. Mas o que a gente quer dizer aqui, né? Principalmente, acho que a mensagem principal desse bate-papo atrás do empreendedor tem um ser humano, cara. E a gente vai... E às vezes o nosso trabalho vai nos proporcionar momentos lindos e momentos, assim... dolorosos. Eu costumo dizer que trabalhar com pessoas, a gente tem que observar o tempo todo, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Sim. Nenhum cliente que vem pra gente, que senta na nossa mesa, ele sai sem deixar nada. E sem levar. Ele leva. Mas eu, Camila, procuro mais sugar. Sugar, assim, né? No bom sentido. Absorver, mas eu procuro mais absorver. Absorver. Então, eu deixo meu ouvido. Elas falam. Você é ótimo ouvinte. Escuto, e aí, depois, eu vou olhando e vou falando. Isso daqui... É muito bom quando eles deixam, né? E quando deixam um sorriso e um abraço, Sim, um agradecimento, um carinho. Isso É porque daí cada fantástico. pessoa tem uma história por detrás, tem uma dor, tem um anseio. E tem um sonho. Tem um sonho. Uma coisa que conecta muito com as minhas clientes é quando eu falo para elas assim, não parece, mas eu trato a ansiedade e a síndrome do pânico. Todos os dias vocês me verem alegre, saltitante. Bom dia, bom dia! Gente, bom dia da Gabriele. É o melhor. Eu olho no Instagram, eu falo, o que ela tomou? O ânimo dela, Que pique, né? porque eu acordo. E é muito doido, porque às vezes, no meu interno, eu tô lutando contra a ansiedade. Porque às vezes vem a falta de ar, a fadiga, eu falo, vou morrer? Não vou morrer. Mas não pode se entregar, né? Não pode. É uma luta todos os dias. Quem trata a ansiedade tem que entender que é uma luta
Diária. Todos os dias e contra você mesmo. Contra a sua própria mente que quer te eu- sabotar. E eu costumo dizer que as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e o empreendedorismo, de certa forma, o empreender, ele traz Ele muito impulsiona isso. isso. Ele traz muito isso. É você com você mesmo. É procurar terapia, procurar ajuda, mas é você com você mesmo. Porque você não é uma dor física, não é algo que as pessoas veem em você. Então, aí já começa toda aquela história de que é frescura, é isso, é aquilo, e a gente sabe que não é. A questão do empreender sozinho, eu acho que é a maior dificuldade. E aproveitando, gostaria de perguntar para vocês por que as pessoas devem ir neste evento segunda-feira? Começa, Gabi. Eu já joguei. Bom, Por que, Gabi? todos nós aqui estamos para oferecer o nosso máximo. E eu tenho certeza que a pessoa que for para este evento, ela vai sair carregada de informações que vão edificar na vida dela. Tanto espiritual, quanto empreendedora, quanto familiar. Porque nós não queremos somente te incentivar a abrir um negócio. Nós queremos mudar a sua mentalidade de vida, sair da escassez, da limitação, mudar verdadeiramente, virar a sua chave. Assim como nós recebemos o impulso de outras pessoas, nós queremos impulsionar. Então, nós queremos pegar na sua mão e te levar. Então, é para isto que este evento será aberto na segunda-feira. Então, é para isto que essas pessoas têm que estar lá. Vou jogar pra você. Então, o Jonathan, ele vai falar muito bem, isso é óbvio. Cerimonialista. Ele é cerimonialista. Não vale, gente. Vamos ele fazer vai um podcast. arrasar. Ele só não vai poder chorar lá. Vou tentar, Não, prometo. ele só não vai poder chorar. no Não, evento. lá Não tem como, né? Mas a Denise vai estar presente. Vai. Ela falou que ela já vai levar a caixinha de Ela luz. deixa uma caixinha de novo. Hoje não tem aqui, mas geralmente tem no bolso. Mas eu acho que além de ouvir lindas histórias, né, do como e o porquê, né, você começar e você conseguir chegar lá, porque saia da ideia, vá até o sucesso. Você ter alguém que vai te estender a mão, assim como estenderam a mão para nós lá no início, né? Muitas vezes a gente tem a crítica dentro de casa, a gente tem a crítica ao nosso redor, o medo, que é um limitante cruel dentro do empreendedorismo, mas estamos ali para falar, não, vai dar certo, vem cá. Deu Então, certo deu comigo, certo, vai dar vamos- certo com você. Vem cá. Vamos pensar, pensa junto com a gente, né? Muito mais do que estar ali à frente naquele dia, na segunda-feira, estaremos ali também depois para um bate-papo. Vem conversar com a gente, salva meu número, vamos bater um papo, vai lá no meu escritório tomar um café. E assim a gente consegue levar outras pessoas a outro nível também. Assim como nós chegamos lá, eu acho que levar outras pessoas até esse lugar também. Bacana. Você, Vanessa. Eu quero Luz. fazer um convite especial para aquela pessoa que chegou numa fase da vida, assim, sabe? E ou ela tá querendo mudar de carreira, ou ela tá querendo ganhar dinheiro, ou ela tá procurando um reconhecimento que talvez ela não tenha na empresa que ela trabalha hoje. Ou uma pessoa, eu quero convidar também aquela pessoa que está presa dentro da bolha, dentro de casa, que não tem motivação para nada, que não tem apoio e que precisa conhecer pessoas novas. Então, eu acho que o meu chamado é para essas pessoas, para esse grupo de pessoas corajosas. Eu acho que tá lá, eu tenho convicção que vai estar lá segunda-feira quem precisa estar. Quem não precisa vai dar errado e não vai conseguir chegar naquele lugar. Eu acredito muito no meu propósito, na minha missão de vida como mulher. Trazer essa visão e essa coragem é a minha missão. Eu passei por isso. Eu passo por isso todos os dias. Porque empreender é acordar todo dia desempregado, né, Gabi? Gritando, bom dia, bom dia, bom dia. E é isso, é buscar cliente todo dia. Então, se você se encaixa nesse perfil. Mas agora, se você for uma pessoa que... eu quero ir lá de curiosa, eu quero saber o que a Vanessa vai falar, o que a Camila tem pra falar, o que o Jonatas vai falar, o que a Gabi... fica em casa, sabe? Não perde seu tempo. Fica em casa, não vai pra fazer volume. É isso, sai de cima do muro. A gente quer qualidade. A gente quer qualidade, não quer quantidade. Põe uma coisa na sua cabeça. Você é capaz... Porque às vezes o sabotador já começa agora, aqui, numa live, do tipo, mas eu não tô à altura. Cala essa boca, né? Dessa voz interna e vá, toma uma decisão de mudança, de transformação, dá o primeiro passo, se dá a oportunidade, no mínimo,
para de se limitar do que isso não é para mim, porque eu não sou igual a fulana. Graças a Deus, ninguém é igual, porque imagina um monte de negócio igual, robotizado. Então, lá, em específico, a Camila me convidou para falar de marketing. Né, dona Camila? Para quem está começando, para quem está nas redes sociais, prepara o chicote, tá bom? Porque para quem está começando vai estralar, para quem já está vai estralar mais ainda. Eu quero muito falar sobre autenticidade, que é uma coisa que a Gabi dá aula, que a Camila dá aula no perfil. Jonatas, eu comecei a seguir agora, vou observar e vou analisar. Qualquer coisa, manda mensagem, direct. Vai no direct do Instagram dele. Isso, mas vá, toma coragem, põe a sua melhor roupa, seu sorriso e bora. Vai sozinha, não fica esperando, porque fulana falou que é comigo. Vai sozinha, minha filha, meu filho, acorda, faz alguma coisa por você. Esse é o convite. Eu gostaria de agradecer muito a todos os patrocinadores, a vocês três, que não é só vocês três, tem um batalhão de gente aí por trás, mas que abraçaram a minha ideia, que apoiaram o meu projeto. Os patrocinadores estão aqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Mas eu gostaria muito de agradecer. É algo que ele sempre esteve guardado dentro de mim, e que ele floresceu de novo no dia que a Vanessa estava passando um caos. Nossa! No meio da minha crise, ela falou: vamos fazer do limão a limonada. Eu falei, obrigada, Camila. A gente conversando, e ela estava extremamente mal, bem chateada, e a gente batendo um papo, eu tentando colocar ela pra cima, tipo, vai, filha, vai. Reage, querida. Cara, foi muito doido esse dia. Posso só dar um micro desse dia? Pode. É muito louco como Deus faz as coisas, os propósitos, porque assim, parece na minha vida que Deus sempre fala assim pra mim: você precisa acreditar em você, você precisa acreditar em você. E eu sempre trabalhei em prol das outras pessoas. Eu organizei um evento no Teatro de Mauá para mais de 500 pessoas. Eu, com a ajuda do Ronaldo, conseguimos o espaço e as pessoas inscritas. E aí, em cima da hora, o nome de quem deu a ideia virou e falou: eu não vou poder participar, então tira meu nome, tira a ideia. Tira tudo. Ele me tirou tudo. Faltando 5 dias pro evento. Nossa. E eu falei: o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? E foi nesse momento que a Camila... eu tava com ela, tava trabalhando para ela, fazendo gravação dela. Falei: Camila, o que eu vou fazer? Toma posse desse negócio, pega os patrocinadores, tá tão do teu lado, tá todo mundo do meu lado, então bora. E o outro evento teve 603 pessoas inscritas. Foi ainda maior, ainda melhor, e numa energia incrível, e provando mais uma vez para Vanessa que o que eu quero fazer e botar a mão dá certo. Então, assim, a gente não entende as coisas que dão errado. Então, por isso que a gente precisa ser grata até aquilo que não funciona. Porque sempre tem um aprendizado. Camila, muito obrigada por aquele dia. Muito obrigada pelo seu apoio. Eu acredito demais na sua ideia. Eu vivo isso. A gente tem muitas coisas para conversar ainda. Mas essa ideia aqui é maravilhosa. E eu tenho certeza que vai estar quem tem que estar. E você vai voar, cara. Tenho dúvida nenhuma disso. Só o começo. Também é tudo entregue por Deus, né? Sim. Tudo por Ele. E desde o começo, quando aconteceu o fato com a Vanessa, aí ela dentro do carro, assim, aí eu mandei mensagem para ela: por favor, depois, você... Porque eu não sou disso. Eu não gosto de mandar mensagem para perguntar o depois, né? Eu espero a pessoa voltar e me contar. Mas aí, no caso da Vanessa, eu falei: ô, Van, depois você fala para mim se deu certo? Foi um Fala para mim caos. se deu certo. E por várias e várias vezes eu mandava mensagem preocupada. Eu fiquei muito pensativa, muito preocupada com ela, porque eu vi... ela foi exatamente isso. Ela foi para me oferecer um serviço e saiu de lá, que era algo de 1 hora, que eu acho que durou umas 3 horas. Sim. E foi uma troca muito grande. E aí, quando ela estava saindo também do portão de casa, ela falou para mim assim... Que, na verdade, não foi para mim que ela falou, né? Ela falou para ela mesma: acredita em você, faz esse evento que vai dar certo. Aí eu olhei: tá bom. Aí, por que você não falou pra ela assim? Você se ouviu, Vanessa? garota? Então, aí eu falei para ela: tá bom. Aí, quando ela entrou dentro do carro, eu mandei uma mensagem para ela. Ui. Ela falou assim: eu vou fazer um stories. Eu falei: isso, entra dentro do carro, grava um stories, posta. E seja o que Deus quiser. Foi pleníssimo, Só vai. E ainda bem que foi o que Deus Só quis, vai. foi um sucesso. Aí ela, em alguns momentos, ela tava parecendo um dragão. Aí eu falei: só que você mantém a pose e a calma. Não Respira, desce do garota. salto. Respira e faz, que vai dar certo. E aí foi quando eu virei, eu falei: não, eu vou colocar o meu projeto também para andar. Sim. Eu vou tirar ele do papel e vou colocar ele para andar. Então, a noite de hoje é para isso. É para entregar coragem, entregar
a gente olhar e a gente falar, eu mereço isso, eu tenho esse merecimento, a gente aceitar o que a gente merece. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado a aceitar qualquer coisa que, quando começa a chegar o que a gente merece, a gente fica... Não sabe receber. Né? Então, a gente aceitar o que a gente merece e aceitar o apoio do próximo. Se você não tem apoio dentro da sua casa, do marido, do filho, sei lá, aceita apoio do próximo através de um evento, através de pessoas que já passaram por isso, através de pessoas que já tiveram um início, que já bambearam e que conseguiu escalar. E esse evento é para isso. É para pegar na mão dessas pessoas e colocar elas para andar. Né? Colocar para andar. E vamos juntos. Gostaria de agradecer mais uma vez. A gente já... Exatamente a 1 hora agora, 1 hora e 1 minuto de podcast. E isso que a gente estava preocupado de... Ai, não vou ter o que falar. Não vai ter o que Não falar. tem, que passou. Não tem o que ficar quieto. Exatamente. Então, e eu gostaria muito, mais uma vez, de deixar um agradecimento especial aí para todos os patrocinadores e para vocês 3 também. Nós por que ter agradecemos por Nossa, abraçado a minha confiança. ideia. De verdade. Obrigado. Deus é bom o Obrigada, tempo Cá. todo. Ele é maravilhoso. Boa noite, gente. Você.